Eu convido os queridos irmãos a abrirem as suas Bíblias, 2 Coríntios capítulo 4, e eu quero ler os versículos 16 ao 18, o desígnio e efeito das aflições. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Louvado seja o Senhor pela Tua palavra, que tem nos disponibilizado para o nosso deleite espiritual. Transformado pela provação. Esse é o nosso título. Transformado pela provação. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito em todas as coisas. E quando nós olhamos à nossa volta, quando nós nos voltamos para a palavra, para Deus e analisando as circunstâncias em que nós vivemos, e principalmente o período que estamos passando, de tribulação, de problemas, de dificuldades, de lutas, o Senhor nos chama então a refletir nessas palavras. O apóstolo Paulo, mais do que ninguém, tinha a condição de apresentar uma palavra realmente maravilhosa, apresentar aos nossos corações uma mensagem que transforma. E interessante que essa transformação vem muitas vezes pela provação. Por isso que o título é Transformado pela Palavra. Tem uma senhora até chamada de Madame Guyon, e ela diz algo interessante. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. É uma frase muito bonita, é uma frase que tem um teor realmente profundo, que traz de fato ao nosso coração uma reflexão. É o fogo do sofrimento que produz o ouro de santidade. Nós estamos lendo aqui, nós acabamos de ler um texto da palavra do Senhor, onde Paulo está tratando desse assunto, e ele fala sobre isso, o desígnio e efeito das aflições. Por que isso, amados? Quando nós olhamos as circunstâncias, quando nós olhamos para nós, para a vida da igreja, para a palavra e para tudo o que acontece no nosso meio, nós sabemos perfeitamente que Deus tem um propósito por trás de todo e qualquer problema. Deus tem um propósito sobre tudo o que acontece. Aliás, Ele não está alheio a nada que se passa com os seus filhos, com a igreja. Nós muitas vezes nos desesperamos, porque infelizmente a nossa fé é tão pequena, tão insignificante, e não conseguimos entender os planos de Deus, não conseguimos muitas vezes entender a vontade de Deus, o propósito de Deus sobre as coisas. E com isso nós muitas vezes sofremos, nós nos prostramos, nós choramos, nós desanimamos. E Paulo nos ensina coisas tremendas nas suas cartas, porque ele mostra que Deus, Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter, porque Ele quer nos tornar semelhantes a Cristo. Então guarde isso. E para isso Ele usa mais as circunstâncias, olha, anote isso. Para isso Ele usa muito mais as circunstâncias do que a própria leitura da Bíblia. Qual é a razão então disso?
A razão é óbvia, porque nós nos defrontamos com as circunstâncias, com os problemas, 24 horas por dia. Então nós temos que aprender a trabalhar, precisamos aprender a tirar lições daquilo que contraria a nossa vontade, daquilo que muitas vezes quer nos pôr para baixo, daquilo que quer roubar a nossa alegria, quer roubar a nossa paz. Nós precisamos entender que por trás de tudo isso existe a mão bendita do eterno Deus. E nada acontece por acaso, e nada passa despercebido aos olhos do nosso Pai. Transformado pela provação, Jesus nos alertou. Ele mesmo já disse que teríamos problemas no mundo. E eu gosto disso, porque ninguém está imune à dor, está livre do sofrer, ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. Porque a vida já é um problema, a vida já é uma série de problemas. E é interessante que toda vez que você resolve um, já tem outro na fila esperando a sua vez. Impressionante isso, impressionante isso. Nós não nos livramos. Mas por que tudo isso? Certamente tem um propósito. Certamente tem um propósito. Agora, nós precisamos entender que todos os problemas, todos são importantes para o nosso processo de crescimento espiritual. Sabe, amados, se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar na carta de Pedro, escrevendo ali a sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 12 e 13. Não precisa você abrir a sua Bíblia, para não tomar tempo e para não perder aqui, não é? A palavra diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então não fique preocupado se alguma coisa está acontecendo, que está te perturbando, que está provando a sua fé. Ele diz: fique tranquilo. Fique tranquilo, não se desespere, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então lembre-se da palavra da Madame Guion: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. É através das lutas, dos problemas, que nós nos achegamos mais perto de Deus. E nós vamos, se olharmos a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar essas verdades estampadas de grandes homens de Deus, de grandes servos de Deus, que passaram por lutas tremendas, mas também foram homens usados e ousados no serviço do Mestre. A palavra de Deus nos chama a atenção. Deus utiliza os problemas para trazê-lo para perto de si. Sabe, irmãos? A Bíblia diz para nós: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva o de espírito abatido. E suas mais íntimas, queridos, guarde isso, suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando seu coração estiver partido, você se sentir abandonado, não tiver mais nenhuma opção, e nesse momento você buscar somente a face de Deus. Exatamente diante do fogo, como diz Pedro, do fogo ardente, é diante da tribulação é que nós podemos sentir a mão do Senhor, a unção de Deus, o bálsamo suavizante inundando o nosso coração. Durante períodos de sofrimento
que aprendemos a fazer as nossas orações mais sinceras, autênticas e honestas para com Deus. É isso mesmo. Naquele momento nós esquecemos de tudo e nós nos colocamos diante de Deus, nos rendemos ao senhorio de Cristo. Johnny Erickson, ele observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando-o, citando-o e falando sobre ele. Mas é somente ao sofrer que passamos a conhecê-lo, quem de fato ele é. Esta é uma observação tremenda. Sabe, meus queridos, por quê? Porque no sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. E Deus, muitas vezes no sofrimento, que Ele quer nos ensinar a entendermos que somos dependentes totalmente dEle. Porque quando tudo vai bem, muitas vezes nos esquecemos que existe um Deus que olha por nós. Vivemos a nossa vida, traçamos o nosso caminho, andamos como bem achamos que devemos andar, fazemos o que achamos que devemos fazer, não queremos dar satisfação a ninguém, somos autossuficientes, mas quando nos deparamos com um problema, com a dificuldade, é exatamente nesse momento em que nós paramos para refletir. E é nesse momento que muitas vezes nós corremos para Deus pedindo a misericórdia do Senhor. Então, no sofrimento, aprendemos coisas a respeito que não podemos aprender em nenhuma outra forma. Se nós olharmos para a palavra de Deus, meus queridos, para os grandes servos do Senhor, nós podemos ver aqui uma vida de um homem chamado José, que chamamos José do Egito. Não é isso? Todos conhecem a história. José, aliás, Deus podia ter permitido José, ou ter mantido José fora da cadeia, ou ter realmente impedido que ele fosse para a cadeia, não podia? Ele não podia impedir que Daniel fosse jogado na cova dos leões? Podia. Ele não podia também livrar Paulo dos naufrágios, 3 naufrágios que ele esteve na sua caminhada? Certamente que podia. Ele podia também libertar os 3 amigos de Daniel da fornalha, extremamente quente. Ele não podia? Certamente que podia. Ele não podia impedir que Lázaro houvesse morrido, quando lhe for avisado que ele estava doente? Ele podia muito bem fazer isso, mas ele fez? Não. Ele não fez. Ele não fez isso. Ele podia sim, mas ele não fez. Ele deixou que esses problemas ocorressem. Em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de si. E através destas circunstâncias, o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. Se você conhece a história desses homens que eu mencionei, você vai chegar a esta conclusão. Deus tem um propósito sobre tudo, e até mesmo sobre as dificuldades, sobre as lutas, sobre as tribulações. Deus quer nos ensinar algo tremendo, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos entender que é no sofrimento que Deus se revela de uma forma fantástica. E nós precisamos confiar cada vez mais nele. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e depender inteiramente dele, do que de confiarmos em nós mesmos. Quantas pessoas confiam em si? E eu, quando estava meditando nestas palavras, me veio à memória até mesmo aquela dupla sertaneja conhecida aí por todos, que é o Leandro e Leonardo. Hoje o Leonardo está aí continuando fazendo show, mas o Leandro não teve a mesma sorte. Condições financeiras para isso ele tinha? Tinha. Aqui não resolveu o problema no Brasil? Vamos mandar para fora. Tinha condições, tinha dinheiro. Mas resolveu o problema também lá fora? Não.
Os problemas mostram que nós não somos nada, que nós somos insignificantes, que nós somos como a erva, como o salmista diz, que de manhã nasce, viceja e floresce, e à tarde murcha, seca e desaparece. É assim que nós somos. Então, quando nós entendemos estas verdades, quando nós conhecemos esse Jesus, quando o nosso coração é tomado por esse Jesus, os problemas nos ensinam, os problemas não nos derrubam, não nos prostram, as doenças não é o fim, porque nós sabemos em que cremos, nós sabemos que em Jesus está a solução, em Jesus está a cura. Eu quero até lembrar a palavra que conversamos de manhã na escola dominical, por ocasião da escola dominical. Às vezes estamos passando por uma dificuldade, uma enfermidade, e aos nossos olhos, então nós nos colocamos diante do Pai: Senhor, cura, 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 porque nós achamos que a cura, o milagre de Deus, é exatamente tirar o problema e me dar condição de voltar à minha vida natural, continuar trabalhando, estudando, enfim. Aí é a cura. E não entendemos que Deus também nos cura quando Ele nos tira desse contexto, desse mundo. Aliás, é a melhor cura que Ele pode dar para um corpo ferido, para um corpo machucado. Porque lá esta cura é a cura completa. Ele vai curar. De uma forma ou de outra Ele vai curar. Só que nós achamos que cura é tirar o nosso problema, tirar a nossa doença e continuar aqui. Não, mas quando Ele nos recolhe aos seus braços, aí que Ele está operando a cura verdadeira. Nós até falamos sobre isso na escola dominical. Deus cura mesmo. E nós precisamos entender que os problemas, eles servem para nos colocar cada dia mais na presença do Senhor. Nós precisamos de Deus, meu amado. E você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Me lembro aqui de uma história de um senhor que chegou ao pastor e falou: olha, pastor, a casa dele havia pegado fogo, destruiu tudo. Aí ele chegou ao pastor: pastor, olha, eu perdi tudo, tudo. Só não perdi a minha fé em Deus. Aí o pastor deu um glória a Deus, falou: louvado seja o nome do Senhor, você tem tudo. Quem tem Deus, tem tudo. Quando nós temos esse Senhor como nosso realmente Salvador, como socorro bem presente nas tribulações, como refúgio e fortaleza, os problemas não nos abatem, muito pelo contrário, Ele nos leva mais à presença de Deus. Precisamos entender isso, precisamos buscar isso, precisamos buscar a presença de Deus constantemente. Por quê? Porque tudo o que ocorre no Filho de Deus é filtrado por Ele, e Ele pretende usar tudo isso para o seu bem. Deus está olhando para você. Deus está sabendo o que se passa no seu coração. Deus sabe das suas lutas, das suas dificuldades. E é no silêncio dEle que Ele está preparando o melhor para apresentar para você. Quando Paulo lhe escreve isso, nós sabemos da vida de Paulo, nós conhecemos a história de Paulo, nós sabemos as lutas, os problemas que ele enfrentava. Ele estava já prevendo o seu martírio, ele estava caminhando para a morte, mas ele consegue ainda transmitir esse recado, ele consegue ensinar estas verdades, trazer estas verdades ao nosso coração. E ele diz: nós não desanimamos, pelo contrário,
mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que o meu corpo se desfaça, mesmo que a morte venha, tome conta e me tire o fôlego de vida, eu tenho algo preparado para mim. Eu tenho uma casa feita não por mão de homens, mas eterna nos céus. Eu não me preocupo se essa casa exterior se desfizer. Eu tenho algo novinho preparado para mim. Paulo está transmitindo esse recado de consolo, de conforto, de confiança, de esperança. Porque aquele que confia no Senhor, ele não é decepcionado. Deus não vai desamparar aqueles que o amam, não, meu amado. Mas eu estou pedindo há tanto tempo, eu estou sofrendo há tanto tempo, já faz anos, já faz meses, não interessa, meu amado. Se você está sofrendo há tempo, lembre-se que exatamente nesses momentos, Deus está escrevendo uma nova história para você. Ele está preparando algo grande e tremendo para você. Você resta é confiar, resta é acreditar. Amados, nós precisamos de Deus. Precisamos viver como Paulo. Precisamos entender como Paulo. Precisamos saber que nós somos importantes, que você é importante, você é amado por Deus. E se você é amado por Deus, Ele não vai te rejeitar, Ele não vai te abandonar. Nós precisamos aprender a aquietarmos. Como o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou no controle, eu estou no domínio, não perdi as rédeas de nada. Eu continuo no controle, Deus está no controle das nossas vidas. E se Ele está no controle, fique tranquilo, que algo melhor Ele está preparando para você. Paulo, ele traz essas verdades. Paulo mostra esta realidade para nós. Mas depois destas palavras, meu amado, depois dessa reflexão, talvez você pergunte: como ser transformado? Nosso texto é transformado pela provação. Como ser transformado? Em primeiro lugar, é ter conhecimento daquele que pode transformar. Se você está passando por uma situação e alguém chega e te avisa: olha, fulano, ele pode resolver o seu problema. O que você faz? Você vai procurar a pessoa, é óbvio. Você está no sofrimento, você está passando por uma dificuldade, alguém chega e fala: olha, tem fulano lá, ele pode ir, ele resolve o seu problema, ele está te esperando, pode ir lá e ele vai resolver o seu problema. Claro que você imediatamente vai buscar a solução. Então, como ser transformado? A primeira coisa é ter conhecimento desse Jesus. O conhecimento que Paulo teve e que ele quer transmitir para nós. Você já conheceu Jesus? Você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você precisa realmente conhecer quem é Jesus. Você precisa conhecer de perto esse Jesus. A solução esteja aí, a solução está em Jesus. Talvez você esteja ouvindo, já ouviu muitas vezes que Jesus pode mudar o seu problema, mas você não quer dar braço a torcer, você não quer aceitar isso, você não quer acreditar nisso. E a oportunidade de ser conhecido também como Ele o conhece. Precisa conhecer Jesus. Segunda coisa, não basta só conhecer, precisa aceitá-lo na sua vida como Senhor e Salvador da sua alma. Conhecer só Jesus também não altera nada. Você precisa conhecer e você precisa aceitar como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí está o grande problema. Porque se eu professar Jesus como meu Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Eu não posso fazer mais o que eu fazia, eu não posso viver mais como eu vivia, tem que ser diferente. Então eles colocam N coisas no meio que vem impedir você de ter acesso a Ele, de ser abraçado por Ele, de ser amado por Ele. Mas esta é a condição.
Esse é o preço talvez que você tenha que pagar. Você quer andar com Jesus, mas não quer pagar o preço de ser um cristão. Ele não pode fazer nada. Aceitar Jesus é dizer sim, é ser obediente à sua vontade, à sua palavra revelada, é ser transformado dia após dia pela ação do Espírito Santo, é ser transformado de glória em glória, como diz a palavra, é mortificar os desejos da carne dia após dia e fazendo com que os desejos e a vontade de Deus prevaleça sobre nós. Esse é o preço que muitas vezes não queremos pagar para tê-lo Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. E Paulo ele entendeu isso, e Paulo viveu isso, porque Paulo abandonou a vida que ele tinha quando chamava-se Saulo, mas ao encontrar-se com Jesus, a ser salvo por Jesus, a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. Ele passou a ser agora uma nova criatura, e agora o desejo dele era servir a Cristo, custe o que custar. Ele pagou o preço para ser um servo de Cristo, e esse preço que ele pagou nos beneficiou, porque Paulo foi o pregador dos gentios, ele trouxe a palavra a nós. Nós fomos alcançados por essa graça, porque alguém pagou um preço alto para ser seguidor, para ser discípulo de Jesus. Então, primeiramente, conhecer Jesus. Segundo, aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E terceiro, vindo para Jesus. Você precisa vir. Eu quero lançar agora esse convite para você que me assiste do outro lado. Se você está me assistindo, me ouvindo, eu quero desafiar você a vir à igreja, a conhecer Jesus mais de perto, porque talvez você está relutando. Deus talvez tem coisas grandes e tremendas para o seu coração, mas está precisando que você dê o seu passo, o primeiro passo, que você deseja, que você queira. Você precisa vir a Jesus. E aqui eu lembro de Bartimeu. Você conhece a história? O cego Bartimeu, pobre, mendigo, cego, à beira da estrada, certamente estrada poeirenta, inalando aquele pó, pedindo esmola. E quando ele ouve um barulho, uma multidão, pessoas passando, e ele perguntou: o que é isso? O que está acontecendo? E alguém o comunica: quem está passando é Jesus. Ele já tinha ouvido certamente de Jesus, ele já sabia, ele já tinha ouvido, ele era cego, mas não era surdo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, Jesus de Nazaré, aquele que cura, aquele que liberta. E o que ele faz? Ele põe-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o que aconteceu? Jesus ouviu. Às vezes nós achamos que Jesus não ouve o nosso clamor. Jesus ouve sim. Tem muita gente clamando para Jesus ouvir, Jesus não vai. Não, Jesus ouve. Era uma multidão, até mesmo os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram: olha, cala-se, ele não vai te ouvir, com esse barulho que está aí fazendo, ele não vai te ouvir. Mas ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouviu. Opa, tem alguém clamando por mim. E fala para os seus discípulos: olha, manda essa pessoa que está clamando vir. E quando ele recebe a notícia: olha, Jesus te chama, ele joga a sua capa, a sua bengala, e ele sai, não sei como, não enxergava, era cego, mas o fato é que ele deu o primeiro passo, ele se levantou e ele foi, Jesus está chamando, ele veio a Jesus, ele foi a Jesus. E quando ele chega a Jesus, Jesus o cura. Ah, amado, quantas pessoas precisam ser curadas, mas precisam se chegar a Jesus? Quantas pessoas precisam ter uma vida transformada, mas precisam chorar aos pés da cruz? Quantas pessoas precisam de um novo alento, de uma transformação, mas não querem render-se ao senhorio de Cristo? Vai continuar sofrendo.
Oh, meu amado, pense nestas palavras. Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer transformar a sua vida, nem que seja pela aprovação. Mas Ele já tem algo escrito a seu respeito. Então venha conhecer. Venha buscar essa intimidade. Renda-se ao senhorio de Cristo. Deixe Ele ser o Senhor de suas vidas. Por quê? Porque essas condições trarão ao seu coração paz, refrigério e alegria no espírito, capacitando você a enfrentar as lutas e caminhar na certeza que Jesus está com você. E Ele está preparando o melhor para a sua vida. Pense nisso, creia nisso. Jesus está preparando o melhor para você. Mas você precisa conhecê-lo, você precisa aceitá-lo e você precisa vir a Ele. O Mestre te chama. O Mestre está de braços abertos. Continua, por enquanto as palavras de Mateus 28:11 ainda ressoam. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra está lançada, o convite está dado. Agora você vai continuar sentado? Vai continuar sofrendo? Vai continuar nessa vida de pecado? Seja transformado pela presença de Jesus. E na medida que Ele transformar o seu coração, você vai encontrar paz, você vai encontrar alegria, você vai encontrar segurança, e você vai poder falar como o salmista Davi, no capítulo 23, versículo 4. Verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Vamos nos apegar a Ele. Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Vamos priorizá-lo na nossa vida e vamos experimentar o melhor de Deus no nosso viver aqui nessa terra. Amém?